seja bem-vinda mais uma vez ao Legado Delas Cast, onde destacamos a história e o legado de mulheres que estão fazendo a diferença do mundo. E hoje, mais uma vez, estou aqui com duas mulheres extraordinárias, mas antes de eu apresentar para vocês, eu quero te convidar a se inscrever no canal para não perder nenhum episódio. Cada episódio, de verdade, tem sido muito agregador aqui pra nós, pra mim também, que tô nessa mesa sempre crescendo e aprendendo muito. Então, já se inscreve no canal, clica no sininho pra não perder nenhum episódio por aqui, combinado? E já quero falar da nossa empresa patrocinadora, Editora Legado, que tem ajudado a impulsionar mulheres aí no Brasil através de suas histórias, seus conteúdos, que tem gerado transformação na vida de milhares de mulheres. Então, Editora Legado, nossa patrocinadora oficial, pode seguir lá no Instagram também, @Editora Legado, e vir com a gente fazer a diferença no mundo. Agora eu quero receber as nossas convidadas. Primeiro vamos receber aqui a Camila Machado, que é terapeuta integrativa, psicanalista holística, mentora, com mais de 400 corações ressignificados e defensora da inclusão. Seja bem-vinda, Camila! Primeiramente, muito obrigada, é um grande prazer, quero pedir licença para estar nesse ambiente, que é uma grande honra. Já havíamos nos conectado e conhecido, né, lá na entrega do Prêmio Sul Catarinense Destaque. É uma honra para mim, Grazi, estar aqui, muito obrigada, eu espero agregar, principalmente, né, com a minha colega de hoje, não a conheci, é um grande prazer, já estou apaixonada de verdade. E vamos aí. Muito obrigada. Aí, seja bem-vinda. E também estamos aqui com ela, Simone Figueiredo, que é psicóloga, treinadora de empresas, criadora do curso Destravar de Carreira, palestrante e vendedora de pamonha. Seja bem-vinda, coisa, Simone. Não, vendedora de pamonha. Conta pra nós como que é isso. Conta pra nós. Primeiramente, muito obrigado aí pelo convite. Muito feliz por estar aqui, em contribuir. Eu acho que a gente sempre deixa um pouquinho de perfume por onde passa e é esse o meu objetivo hoje. Deixar um pouquinho da minha vontade de viver aí, dividir um pouco disso com as pessoas. E também quero dizer que estou muito feliz por estar ao lado dela, também não a conheço, mas sei que vai ser muito legal que a gente vai trocar nessa mesa. Muito bom. Deixa eu falar um pouquinho do tema de hoje, que é a coragem para ser a mulher que você nasceu para ser. Nós estamos vivendo em um tempo onde as mulheres estão desconectadas da sua identidade, né? Então a gente vê muitos extremos, muitas mulheres perdidas em quem elas são. E por que a gente colocou a palavra coragem? Porque muitas vezes viver a nossa essência, a nossa identidade, ser autêntica no mundo de hoje é um desafio. É muito difícil. Então hoje a gente vem aqui para falar desse tema. Eu quero conhecer um pouquinho mais de vocês e qual que é a percepção de vocês em relação ao posicionamento da mulher nos dias de hoje. Eu costumo falar assim, que dá trabalho ser real. Dá. E eu venho passando trabalho há muitos anos. Porque eu sempre tive uma vontade muito clara de seguir os meus sonhos, né? E quando eu iniciei a psicologia há 18 anos, não façam as contas, por gentileza. Lá na época, desde aquela época, que não era uma época que tinha tanta mídia assim como é hoje, né? Naquela época eu passei muito trabalho já querendo ser eu. Eu me apaixonei pela psicologia, por um fato que aconteceu na minha vida. Venci 2 suicídios. E quando eu venci, eu decidi que eu seria psicóloga para ajudar as pessoas a não chegar nesse nível. Então, desde aquela época, já foi muito difícil encarar essa forma de ser, né? Era uma menina ainda, tinha 17 anos. Então, naquela época, a psicologia não era vista e compreendida como... Ainda hoje, ela não é muito compreendida, né? Então, o que fica nisso é... Os dias de hoje, eles contribuem muito, só que eles também dificultam muito quando tu quer ser real. Exato. Porque parece mais bonito tu mostrar o maquiado, né? Tipo, ninguém mostra a despensa da casa. Aí eu vou comparar a minha despensa com a tua sala. É injusto, né? E hoje é o que acontece. Por isso que a gente se frustra tanto, chora tanto, tem tantas dificuldades. Eu tô falando isso de tudo que eu escuto, tá? Não é, tô achando, não, é de tudo que as pessoas sentam na minha mesa e falam sobre isso. Muita comparação, né? É que é tão legal tu ser tu, não é? Olha o teu cabelo, que lindo. Olha o teu sorriso, a tua forma de impulsionar o mundo. As pessoas têm que voltar a ter essa coragem. Não precisa fazer o que o outro faz o que tu faz.
Que às vezes o que precisa é o que tu faz, da forma como tu faz. E é isso que eu Exato. venho tentando, né? Aprendendo, óbvio, sou instrumento de uso, então eu venho aprendendo sempre e uso essa pequena parte da minha vida para incentivar quem tem dificuldade. Exato. Camila, como que é a tua percepção nos dias atuais, né, da mulher estar desconexa da sua identidade, muitas vezes vivendo infeliz, né? Porque a gente sabe que existe um estereótipo, né? Muitas mulheres estão vivendo apenas para mostrar ser algo que na verdade não é e simplesmente por aparência. Mas aí eu vejo um grande problema, porque quando você vive quem você não nasceu para ser, você não vive o seu propósito. Né? E aí você não faz a diferença no mundo, que é o que a gente fala muito aqui. Qual que é a tua percepção disso? Então, primeiramente eu quero agregar a fala da minha colega, a Simone, foi muito significante e relativo mesmo. Grazi, eu diria que assim, ser mulher, nascer mulher, nós já é uma frase meio que praxe, né? Meio clichê. Nascer mulher já é um grande desafio. Nós estamos vivendo em uma era pós-pandemia, onde nós, seres humanos, estamos correndo contra aquilo que a gente nem sabe, não sabemos para onde estamos indo, o que estamos buscando, porque tudo parou durante alguns anos. E aí está faltando um pouco disso. Junto disso, vem os desafios de ser mulher e empreender. Empreender não é você ir lá e empreender, é você escolher, é uma escolha. E além de ser uma escolha, você precisa acreditar que você ama, e quando você ama, você sabe que é um dom. Eu sou muito espiritualizada. Eu costumo falar que Deus é o centro da minha vida. Não importa em qual sua crença, sua religião, nós estamos aqui para falar sobre isso, mas Deus é o centro da minha vida. Tudo que eu faço é direcionado pelo Espírito Santo. Não é fácil, mas também não é difícil. Hoje eu estou aí fechando 4 anos na minha carreira, trabalhando de forma independente, saí da CLT, morei fora do país durante quase 5 anos. Durante todo esse tempo, né, saí de um divórcio, de um casamento de longo prazo, mais de 11 anos. Tenho um filho lindo, Miguel, blogueiro, agroboy. E diria que ele é o grande anjo da minha vida também. E eu acredito que a mulher, ela tem muito isso. A mulher que não é mãe, ela tem um pouquinho que ela ainda precisa para poder impulsionar a carreira dela. E a mulher que é mãe, ela já tem esse fogo, essa vontade, né? Quando eu falo sobre o meu trabalho, quando eu comecei, Grazi, por que eu vou falar sobre ele? Porque hoje muitas mulheres precisam ouvir isso. Quando você começa, eu comecei com R$ 30 e pagando para atender os meus clientes. Eu comecei dentro da área de transtorno global como atendente terapêutica ABA, que é uma ciência rara, e atendia autistas, a parte parental, enfim. Vi na necessidade dessas famílias, as dores, e fui além, fui fazer psicanálise holística. Hoje também faço terapia integrativa, Reiki, estou aí entrando em outros cursos também, tudo com o chamado de Deus. Dentro de tudo isso que eu vi muita dor. Eu diria que eu tenho 32 anos, mas eu passei por dores que inimagináveis, que eu nunca pensei que eu suportaria. Quando ela fala sobre o suicídio, me remete muito ao início desse ano, que foi a grande sacada. Não foi algo que me trouxe para o fundo do poço, pelo contrário. Eu fui no fundo do poço, peguei uma canequinha, peguei a água, subi, e é isso que você, mulher, tem que fazer. E oferecer, matar a sede de quem está precisando e está com medo disso. Porque o fundo do poço não existe fundo. Está na nossa mente. A nossa mente tem o poder de dizer aquilo que você deve e não deve fazer. Eu costumo dizer que eu sou imparável. Eu vejo você como uma mulher imparável. Eu vejo você como uma mulher imparável. Como começar? Eu não tenho isso, eu não tenho condições financeiras. Tá difícil. É muito, mas tá, e se? Começa com o que você tem. Antes começar com o que você tem do que você ficar estagnada com a incerteza. No início do ano eu também passei pelo
tentativa de suicídio. Foi ali que eu conheci, hoje pela primeira vez eu falo abertamente, pela segunda vez, na verdade, abertamente sobre isso, que foi uma dor muito grande, né? Só quem passa sabe. E hoje eu trabalho com as pessoas, você também sabe, nada melhor do que você curar a dor do outro quando você já passou pela dor. Exato. Então, assim, quais são os desafios? O que para mim isso significa? É me tornar mais forte do que aquilo que eu imaginei ser. Os seres humanos, a vida, ela vive em uma... Eu costumo dizer que ela é perfeita, uma sincronia perfeita. Não existe erro. Nós é que somos os erros. Nós cometemos erros diariamente. Na maneira como nós olhamos para o outro, julgamos o outro, mas porque a outra está crescendo e eu não estou. Mas aonde eu estou? Eu estou num sofá? É aquela coisa, né? O público da Lamborghini não tá no sofá assistindo televisão. Ele tá indo buscar. E é isso que eu costumo muito, e eu trago isso para mim, para minha vida. Trago muitas dores, muitas decepções, estive em muitas famílias, ajudei muitas, fui ajudada. Vivenciei também traumas de mães tentando tirar a própria vida para matar a dor de uma sociedade capacitista. Inclusão, por quê? Sou defensora, sim, da inclusão de modo geral. Eu acredito, sim, que nós somos todos iguais e nós viemos de um mesmo lugar e nós vamos voltar para o mesmo lugar. E eu, para finalizar, eu sempre costumo dizer para o meu filho, Miguel, a mamãe prefere ser do que ter, né? Porque eu vou ser lembrada quando me for? Não pelo aquilo que eu tenho, né? Claro que cédulas é muito bom, por favor, vamos lá, prospectar clientes. Mas é isso. Mas quando a gente fala de identidade, né, é sobre isso, é sobre ser. E isso que você falou é algo que a gente tem visto muito. Às vezes a gente até se deixa levar também. Em algum momento, às vezes a gente se deixa levar por isso, né? Eu provar o quanto o tamanho do meu valor, né? O quanto eu posso realmente gerar resultados. Mas isso é muito bom. Mas e quem eu sou? E a minha identidade? E não tem como a gente falar de identidade sem falar do Criador que nos formou e que formou a nossa identidade. E eu costumo sempre falar que Deus, ele é tão especial, tão perfeito, que ele nos deu de presente a nossa essência. Só que às vezes a gente é tão ingrata que a gente deixa de lado, né? Não, peraí, Deus, esse aqui eu não quero, não. Deixa que eu quero a essência da Camila, que parece que ela é mais legal, né? A Simone, assim, mais legal, essa voz bonita, eu quero a voz dela. Mas aí, quando a gente pensa assim, a gente tá sendo ingrata, se a gente for olhar dessa forma, né? Porque, poxa, se Deus me deu as minhas qualidades, se Deus me deu o meu jeito de ser, por que não eu me apropriar disso? Por que eu não olhar para os meus talentos, para as qualidades que eu tenho, melhorá-los cada dia mais, obviamente, mas não ficar me comparando. Né? Apreciá-los. E às vezes quando a gente tá realmente insatisfeito com aquilo que Deus nos deu, que é a nossa vida, que é a nossa essência, que é o ar que respiramos, aí a gente para, em vez de mudar algo que às vezes é por causa de um comportamento errado que a gente tem, que nos leva a ter consequências ruins, né? Mas a gente para olhar o que tá acontecendo à volta e não olha de como que eu posso fazer para melhorar, como que eu posso fazer para sair do fundo do poço, como que eu posso fazer para me desenvolver e ser tudo aquilo que eu nasci para ser. Exatamente por isso eu gostaria de comentar isso com vocês, que vocês trouxessem também o que vocês acham, porque o que acontece é coragem, né? Muitas vezes a gente tem o medo de agir, de fazer o que precisa ser feito, por achar que não é capaz, por achar, não, isso não é para mim, isso não. Ah, isso aqui até pode ser, mas não, isso não. Por quê? Porque a gente às vezes não se apropriou daquilo que Deus nos deu, né? Então, assim, não é o fato de você estar na frente de uma câmera, ou estar em cima de um palco, ou estar na frente de uma empresa, não é isso. Mas é você entender o que Deus te deu. Qual que é o propósito que Deus te deu? Qual é a diferença que você vai fazer no mundo? E para isso precisa ter coragem, porque aí as pessoas vão te julgar, vão falar, não, mas isso não, né? As pessoas querem dar pitaco em tudo. Mas errado tá nós quando a gente vai aceitar todos esses olhares, essas vozes e tudo que falam para nós, sem olhar para nossa identidade. E aí, falando nisso que eu falei, eu queria que vocês colocassem o ponto de vista sobre a importância do autoconhecimento para realmente ativar a identidade, né? Porque muitas estão travadas na sua identidade. E aí, como que o autoconhecimento pode ajudar a ativar a identidade da mulher no ponto de vista de vocês? Então,
o que eu vejo hoje? Que as pessoas, elas querem chegar... vou dar um exemplo do que eu atendo, né? Aham. Eu venho aqui, eu quero fazer o destravar de carreira, que é o meu, Uhum. o meu treinamento. Só que ela chega lá, ela quer que eu destrave, não ela. Ela quer que eu fale pra ela o que ela tem que fazer. Só que não funciona assim. Eu não faço milagre. O milagre já tá feito, já tá na minha frente. Exato. E às vezes as pessoas não têm coragem de enxergar, porque assim, o que é sucesso? Sucesso pra mim é resultado. Se não tem resultado, ajusta que uma hora chega. É que se vendeu a ideia de riqueza e de sucesso. Só que não funciona assim. Funciona assim? Deu tudo certo na tua vida desde sempre? Não. Na tua? Não. Só que chega. Me fugiu o que tu perguntou, perdão. Sobre a importância do autoconhecimento pra isso, fechou. né? Pra ativar a identidade. Aí quando as pessoas chegam lá e buscando esse autoconhecimento, como que eu, que tô conhecendo a pessoa agora, vou dizer pra ela o que ela tem que fazer? Ai, E muitas pessoas me criticaram porque elas queriam que eu falasse o que elas deveriam fazer. E às vezes até esse ano aconteceu mais um fato. Só que assim, como é que tu se autoconhece? Será que as pessoas têm coragem de ser quem são, de falar o que pensam realmente? Será que todo mundo teria coragem de postar realmente as coisas que acontecem na vida delas? Então, assim, eu vejo hoje que a importância do autoconhecimento é para te dormir melhor, para te conviver melhor, para te ter um trabalho que faça sentido, que faça sentir, não só que faça dinheiro. Não é que a gente não quer dinheiro, né? Todo mundo gosta de dinheiro. Amém. Dinheiro faz, Recebo. com certeza. dinheiro faz bem, ajuda as pessoas, enfim, só que Mas não é só isso, né? não é só isso. É. Eu sempre falo que eu sempre quis ser rica. Ainda não sou, mas serei. Amém. Financeiramente, o resto eu sou, mas eu Tem quero jeito ser. de rica, mente de rica. Dizem isso, mas não sei o que vocês estão vendo, mas concordo, amém, não vou contrariar. Mas assim, se esqueceu da parte mais importante, que é saber o que acontece aqui dentro. Quando eu falei que eu ia fazer psicologia, não teve nenhuma pessoa que disse, bah, que legal. Ninguém, nem da minha família, nem fora, ninguém achou que ia ser legal. Porque psicologia é algo. Ninguém posta, né? Indo na terapia. A pessoa posta o quê? Partiu lipo. Partiu cabelo. Partiu botar lente de contato, cílios, fazer a unha, comprar roupa, comprar o Mac, iPhone. Ninguém posta que vai na terapia. Uhum. Por que é feio? Que crença que foi colocada no mundo desde muito tempo que se conhecer é feio? Por que fazer terapia é feio? Me digam vocês, quem é que posta que... Talvez hoje tá um pouquinho mais... Mas... Vou te responder, nós terapeutas. Eu posso, Eu tô indo posso porque também. nós somos obrigadas a Com ir, né? certeza. Se você faz terapia com alguém que não faz terapia, pare de fazer terapia agora. Pare de Tô brincando, fazer. gente, tô brincando. Mas assim, é interessante por que ficou feio. E é uma questão que eu bato muito e incentivo muito. A gente precisa se conhecer para conseguir resolver. Senão, não resolve. Então, hoje eu sou psicóloga e, além disso, eu tenho esse meu trabalho, que é o Destravar de Carreira. Só que olha que legal, é um curso, é um treinamento, né? A gente segue um passo a passo. Só que chega aqui, no meio, tem alguma coisa que o Destravar de Carreira não resolve. Por que não resolve? Porque o autoconhecimento não está bem entendido. A gente vai lá nas questões que a gente tem que resolver e a gente acaba resolvendo. Exato. E o autoconhecimento é olhar pra si, né? Porque assim, é muito fácil eu olhar pra tudo que tá fora de mim. Eu olhar pra Camila, olhar pra Simone e colocar meu ponto de vista. Agora, é difícil olhar pra si, olhar pra dentro. Na verdade, eu vou até um pouquinho além. Não é só difícil. O povo não quer aceitar o que tá vendo. Não quer aceitar. Mas eu olho o autoconhecimento, pra mim fez muita diferença, porque muitas coisas que eu achava que era um defeito meu, era uma qualidade. E eu só entendi que era uma qualidade pelo fato de eu me conhecer. E às vezes o autoconhecimento, às vezes não, o autoconhecimento, ele serve tanto pra tu conhecer os teus talentos, as tuas habilidades, teus potenciais, né? Mas também pra entender quais são os seus medos, os seus desafios, o que você precisa melhorar, porque eu sei as minhas qualidades, e eu entendi. Mas eu também entendi que eu tenho algumas fraquezas, eu também entendi que eu sou vulnerável e que eu preciso de ajuda. Pra isso, não é pra pessoa ficar se julgando, se chicoteando, né? Eu lembro que eu tive a honra de ser gerente de uma empresa
E eu sempre fui boa com pessoas, com metas, com essas coisas, né? Uhum. Só que eu não organizava a gaveta. E hoje eu até dou um trabalho sobre assim como a tua gaveta é, tu és. Uhum. Só que naquela época, o dono da empresa queria que eu organizasse a gaveta. Só que eu não era boa naquilo. E às vezes eu perdi o dia incomodada porque eu não organizava a danada da gaveta. Depois de um tempo a gente amadurece, a gente entende, a gente ressignifica, não seria mais fácil ele me ajudar naquilo que eu já era boa e depois ou pagar alguém, ou pedir para alguém arrumar a gaveta que naquele momento eu não conseguia ter tempo para fazer e nem tinha expertise. E às vezes isso acontece, às vezes tu quer, tipo assim, ela tem desenvoltura para falar, fala lindamente. Se eu não consigo falar lindamente como ela e faço outras coisas boas, foca naquilo que eu Foca faço naquilo, bem. E tá tudo bem. Tá tudo bem, exato. Então, assim, hoje parece que tu tem que ser bom em tudo. Tu tem que gravar, tu tem que. Não precisa, né? Eu acho Tem que ter as Você pessoas tem, né? certas, né, do lado. Tem que saber encontrar as pessoas certas porque vão te potencializar para aquilo também. Isso também é autoconhecimento, né? Porque, tipo, Alivia, né? alivia. Eu sei, não, isso eu não sou tão boa, tá tudo bem. Tá tudo certo. Né? Eu gosto de falar muito isso. Tu pode fazer o que tu quiser. O que tu botar na cabeça, tu pode fazer. Mas a pergunta é importante tu fazer isso? Por que tu tá fazendo isso? Porque se tu se propor a aprender algo e se tu Não é só sobre ganhar, né? É pra quê, né? pra quê? Pra que tu quer fazer isso? Qual é a diferença que isso vai fazer na vida do outro? Qual é a diferença que isso vai fazer na tua vida? Uhum. Então, às vezes, não faz sentido e a gente fica ali, né, batendo cabeça pra fazer aquilo que não é tão importante naquele momento, né? Agora, eu entendo que vocês duas trabalham desenvolvendo pessoas, né? Ajudando pessoas de alguma forma, fazendo a diferença na vida dessas pessoas. A minha pergunta eu tenho a minha resposta, porque eu também faço isso, mas eu queria entender de vocês. É desafiador ajudar pessoas? É desafiador lidar com pessoas? E qual que é o tamanho desse desafio? Se sim, né, pra vocês? Ô, Grazi, antes de tudo, ali voltando sobre o autoconhecimento, né? Seria muita hipocrisia da minha parte não falar sobre isso. Quando você fala em autoconhecimento, eu venho descobrindo isso há um tempo. Eu iniciei a minha carreira com a vida atípica, né? Atípico, para quem ainda um pouco não conhece, são as pessoas que têm algumas limitações. Mas nem sempre. Por exemplo, hoje tá um dia de chuva, hoje é um dia atípico. Enfim, quando você decide fazer algo, nada te para. Quando eu decidi fazer isso, as pessoas falavam: você não vai ganhar dinheiro com doentinho. Você vai passar fome. Você não sabe o que você está falando. E eu não olhei para os lados, eu não ouvi. Pessoas da família, isso que dói mais na mulher. E é isso que hoje eu venho recebendo. Hoje eu sou mentora também de mulheres. Muitas vêm e eu nem posto e não. Antes eu sempre fui uma Camila introspectiva demais. E aí vou ali para o propósito, muito introspectiva, jamais estaria aqui falando com vocês, duas mulheres incríveis, num podcast, eu também sou palestrante, jamais palestraria para tantas pessoas, jamais. O que me fez fazer isso foi a minha escolha, foi a coragem. Até que ponto você está dando crédito à sua coragem? Ninguém pode fazer por você aquilo que você pode fazer. Somente você. Não espiritualizamos, nem tudo é espiritualizado, nem tudo. Até porque Deus, ele abençoa, mas aqui a gente tem que levantar o nosso, né, glúteo do sofá e trabalhar. E quando a gente fala sobre propósito... Malhar também, né? Inclusive. Malhar é importante. É bom também, tá? Não vamos diminuir o malhar aqui, porque as pessoas sempre diminuem, né? Ai, malhar é tão difícil. Aí é que tá. As pessoas chegam pra mim, mas eu já tô... É que eu tô tão cansada. Mas como é que eu vou migrar de carreira? Mas como é que eu vou fazer isso? Tira esse semblante de, por que isso? Gente, se eu contar a minha história pra vocês, o deserto que eu estou passando, meu amor... Era para mim estar parada em uma cama agora, chorando. Não, eu tenho muita coisa para fazer ainda no mundo. Propósito. Esses dias, semana passada, eu estava conversando com uma terapeuta muito querida, amiga minha, inclusive um grande beijo e abraço para Jéssica, falando sobre propósito. E eu descobri meu propósito há 2 semanas atrás. Por exemplo, quando ela me deu até um exemplo e eu falei para ela: olha, propósito para mim é viver a verdade. Por quê?
quando um amiguinho na sua escola faz algo de propósito para você, ele faz de verdade, né? Então, o meu propósito é a verdade. E viver a verdade dói. Viver a verdade não é flores. Não é mesmo, Simone? Você atende mulheres. Viver a verdade não é fácil. E escolher viver o propósito é muito difícil, mas é muito prazeroso. O grande start não é a chegada, é o caminho, porque o caminho é o que vai levar a sua sabedoria para essas pessoas que estão precisando. Hoje, muitas mulheres vêm até mim perguntando sobre o autoconhecimento. Essa semana abriu uma enquete perguntando onde você quer usar a sua terapia, na sua vida emocional ou profissional. Foi surreal, 100% profissional. Olha como elas estão todas perdidas. E a culpa não é da sociedade, a culpa não é minha, não é sua, é delas mesmas. Elas estão se deixando limitar por uma crença. Também venho falar sobre a crença. Acredito em Deus, a palavra, ele me rege, ele é o centro da minha vida, mas eu não posso deixar de falar que crenças limitantes limitam a nossa vida profissional e emocional, sim, com certeza. Então, basta. Faz aquilo que você tem vontade, você quer? Você acredita nisso? Eu quero abrir uma clínica de estética, mas eu não tenho isso, mas eu não tenho aquilo. Faz com que você tenha. Quero vender pamonha. Exato. Depois conta pra nós essa Achei o história. máximo. Eu também, acho até hoje. E é muito engraçado isso que você falou, porque É muito profundo, né? é muito profundo, verdade. Porque quando a gente fala de coragem, né, a gente precisa vencer o medo. O medo é uma emoção natural que vem sempre quando a gente vai fazer algo que é desconhecido. Então, tudo que tu vai fazer que é novo, que é desconhecido, tu vai ter medo. Então, tem muita gente que fala pra mim assim, Grazi, como tu é ousada, tu não tem medo. Claro que eu tenho. Às vezes... às vezes eu tô apavorada. Mas, Grazi, se você não tiver medo, você não vai ter coragem. Não vai ter coragem. E eu digo assim, não é que eu não tenho medo, é que eu não deixo o medo me paralisar. Entende? Eu não posso, né? Eu não posso, porque se eu deixar o medo me paralisar, olha quantas pessoas eu deixo de impactar. Não é só sobre mim. Tem uma frase que eu gosto, que a nossa boca fechada mata outras pessoas. Sim. Exato. E mata. Tipo, se a gente fecha se a Grazi não tivesse... É Grazi, né? Se a Grazi não tivesse pensado nisso, quantas mulheres tu deixaria de ajudar por uma palavra, por uma frase, ou por uma convidada? Então, a gente tem muito mais poder do que a gente imagina, né? A nossa comunicação, a nossa palavra, ela tem poder de gerar vida e gerar morte. A própria Bíblia verdade. fala isso, né? E vários estudos científicos comprovam isso. E tem muita gente que fala assim, ó, Grazi, mas eu não sou de ficar falando palavra ruim, coisa, né? Mas e quando você também não usa a tua palavra para abençoar? Se tu sabe que tem uma ferramenta de poder aí, porque se pode gerar vida, é uma ferramenta poderosa, não é? Claro. E o contrário de vida é o quê? Se tu não gera vida, tu pode gerar vida e tu não tá gerando porque tu não quer, tu tá fazendo o quê? Tu tá deixando de abençoar pessoas e pessoas podem morrer por causa do teu comportamento, por causa de você simplesmente querer ficar sentada no sofá assistindo Netflix e não falar a mensagem que tá no teu coração, e não defender uma causa, não levantar uma bandeira e não ajudar as pessoas. Então, sabe, é aquela frase que fala, né, o que me preocupa não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. Exato. As pessoas estão falando muito assim, porque o mundo tá ruim, as pessoas são ruins. Não é que as pessoas são ruins, é que os maus, eles fazem mais barulho, porque os bons estão calados. Os bons fazem as coisas e não vou ficar aqui quietinha pra ninguém me julgar, pra ninguém falar assim, o que ela tá fazendo, olha lá, pra ninguém rir do que eu tô fazendo. Mas e daí? Com a mulher hoje que dá a cara a tapa, né, e vai falar sobre na rede social, sobre vários temas, até mesmo políticos. E querendo ou não, isso fere o ego, fere o bolso de muitas instituições. E hoje eu venho sofrendo muito isso, demais. E se pensam que eu estou calada, eu não vou me calar. Porque isso foi o que Deus disse para mim fazer. Quando eu estive 2 minutos, né, ali no hospital e me vi assim, meu Deus, eu tinha tudo, eu não tenho motivos para tirar a vida e tudo mais. A gente passa e pergunta por isso. Inclusive, até mesmo o preconceito que você encontra nos hospitais, né, dos médicos, batendo ali nas costinhas, olha, da próxima vez faz uma dosagem maior. Então, assim, o ser humano não existe ser humano mau, não existe pessoas más, existem pessoas que estão no escuro. E por que não estender a mão para essas pessoas?
né? Se eu for falar o tanto de mal que eu já recebi, mas eu também não sou santa, não. Também não sou perfeita. Eu também já tive inveja. Eu também já desejei ser quem eu não precisaria ser, porque cada um é o que tem que ser. Mas eu aprendi com isso. E quando eu estive ali, ele falou, vai, fala sobre mim. E desde então, quando recebo essas mulheres, eu falo para elas muito isso. Você está aqui para gastar o seu dinheiro ou para investir na sua vida? Porque se você está aqui para gastar o seu dinheiro, pode procurar outra profissional. E eu não estou falando isso aqui para vender o meu produto. Até porque eu não tenho produto. Eu tenho um propósito. Eu tenho uma verdade. Ou você investe e ok, me liga, entra na bio. Assim como ela também, senti muita conexão. Mas não gaste o seu tempo, o seu dinheiro, principalmente o seu tempo ouvindo aquilo que não está agregando. Existem pessoas boas também, mas essas pessoas muitas vezes quando te veem brilhar, elas se incomodam. E é do ser humano, é da natureza. Quando ela fala da caixinha organizada, eu falo muito nas escolas também. Quando você vai receber um autista, mas tem que incluir o autista. Não, tem que incluir também as crianças neurotípicas. Como é que está a casinha dessas crianças no cérebro delas? Está tudo certo? Estão sendo organizadas? A criança, o ser humano, ele é reflexo daquilo que ele tem em casa. Se você está aqui hoje, você é reflexo do seu pai, da sua mãe, da educação que você teve. Então, honre, sempre, está lá na Bíblia, honra o teu pai e a tua mãe e você vai ter sucesso. Esse sucesso que ela cita para o resto da vida é isso. Muito bom. Outro dia eu recebi uma convidada aqui que ela falou algo que eu achei bem interessante, né? Que sucesso não é você alcançar o sucesso, é ser o sucesso. Porque quando a gente para pra pensar, né? Como a Simone falou, as pessoas hoje em dia deturparam tantas palavras boas, né? Tudo que tu fala foi deturpado hoje em dia. Mas quando tu vai pensar assim, ó, poxa, tu tá aqui, tu tá respirando. Tu já ganhou, tu já é vencedor. Tu acordou, né? Tu acordou, tu já é um sucesso. Tu já tem Tu foi o treinar fôlego. CrossFit, olha que sucesso. Nossa, tu é um milagre, meu amor. Tu é Treinar totalmente esse fora da corpo. curva. Mas às vezes a gente é tão ingrata. Às vezes, eu falo a gente porque às vezes eu também me pego nesse lugar. Né? De olhar pro lado e achar que outra pessoa é melhor que eu. E achar que o que eu fiz é muito pequeno. Mas muito pequeno no ponto de vista de quem? Então, E pra quem, né? E pra quê? Então, assim, a gente tem que parar muitas vezes e olhar pra si e pensar e se perguntar: quem é a mulher que eu nasci pra ser? Quando Deus nos criou, ele nos criou com um propósito, Uhum. né? E vários propósitos, na verdade. Um desses propósitos é gerar transformação na vida do outro. Seja dentro de casa, isso não significa que tu tem que estar exposta para fazer algo. Nem sempre nem todas as pessoas têm esse chamado, e tudo bem. Mas tu vai gerar transformação de alguma forma. Porque se tu tem filhos, tu vai gerar transformação na vida dos teus filhos, tu vai gerar impacto na vida do teu marido, na tua família, nos teus vizinhos, nos teus colegas, nos teus amigos. Então, assim, a gente tem que entender que nós não estamos aqui por acaso. A vida não é por acaso. Tu não viveu depois de 2 minutos sem vida por acaso. Porque se fosse pra acabar ali, tinha ido, né? Então, se não é por acaso, por quê? Qual que é o propósito de eu estar aqui? E quando a gente fala de propósito, muitas pessoas falam, eu tenho que descobrir o propósito. Não nesse sentido, isso também é muito importante. Mas o propósito no sentido de por que eu faço o que eu faço. O que eu aprendi sobre propósito? Eu acho que todo mundo vem pra servir. Servir. O que muda é o como. Como? Tipo, eu sirvo as pessoas através do meu trabalho, através de palestra, através das pamonhas. Ela serve da forma linda que ela acabou de falar. Exato. E você está disponível, né? Exatamente. E o que é interessante? O servir, ele vem, né? Ele tá contigo desde sempre. Então, é simples. É simples, as pessoas tornam tudo difícil. Tem gente que vai lá e não quer largar a dor. Porque eu preciso ter um propósito. Eu falei, quem é que falou que tu tem que ter um propósito? Você já Tu já é o propósito. Viva ele. Você já viu o filme O Soul?
O Soul? É Soul. Não. Alguém já viu pra me confirmar o nome do filme? Soul. Soul. Sou É você. muito- S-O-U-L? É muito legal, eu não me lembro Soul. bem a história do filme, só que eu Legal. sei que ele quer descobrir o propósito de vida. Ele morre, né, no filme, e aí ele quer voltar porque ele não viveu o propósito dele, não descobriu o propósito dele. Só que aí, no final das contas, ele descobre que andar faz parte Era do o propósito. É, Né? louco isso. Tipo, respirar, estar com as pessoas, gente, tudo faz parte do nosso propósito. A gente tá aqui pra realmente fazer a diferença onde a gente está. Pegando o nicho das pamonhas, que é o que o povo me fala, tu deve ter falido na tua profissão porque tu vai vender pamonha. É um propósito. E como se explica isso pro mundo? Que na sexta-feira eu boto um bonezinho, uma máscara, uma luva, amarro o cabelo, boto um tênis, fico irreconhecível. Quer dizer que propósito é só andar maquiada, ser famosa, o propósito é só isso. E eu aprendi uma coisa muito cedo: nunca ter vergonha de ser ridícula sendo eu. Muito bom. Nunca, jamais. O meu primeiro trabalho foi vender pamonha na beira-mar, na praia. Queria fazer um dinheirinho pra ajudar em casa. E aí, o que eu entendi? Olha só, com 16 anos, eu jurei pra mim, eu vou ter um dia uma fábrica de pamonha. Podia querer ser aí pra Disney, ter um carro, uma Mercedes. Podia ser uma coisa mais bonitinha. Não, eu queria ter uma fábrica de Talvez a pamonha. pamonha vai te levar até na Disney. Não, se não é. Enfim, né? Não é sobre. Uhum. Eu entendi, mas é que é tão legal a gente olhar o que a gente tem na mão. E não olhar o que a gente não tem, né? É porque às vezes foca no assim, que não gente, tem. eu vou falar pra vocês, vendendo pamonha, eu sou uma das pessoas mais felizes que existe Que no lindo. mundo na sexta-feira. E a gente acorda às 2 da manhã, porque é a gente que fabrica, é a gente que organiza a rota, é a gente que vende, é a gente que entrega, é a gente que faz a arte. É algo que eu não sei. Aí a gente já teve convite de mercados grandes pra gente industrializar, congelar, ganhar muito mais dinheiro. E aí o que que foge? Foge do quê? Foge daquilo que eu vi na minha cabeça. Não faz sentido eu só entregar um produto congelado pra vender. Uhum. Eu não quero. Eu acho que o objetivo é manter o tal do propósito, que é o servir ativo. Exato. E quando eu entrego a pamonha referência de 30 anos atrás com o mesmo sabor, é uma viagem bem maluca se a gente for entrar nesse assunto da pamonha. Mas é muito legal porque as pessoas acham que o simples não tem significado, e tem muito. Ô, Simone, você fala maluca ali da pamonha e me remete muito ao que eu ouço sobre mim, né? Ah, você é maluca, você é meio doida, faltam uns parafusos a menos. Ah, você não é daqui, você é um alien. Porque eu tenho um pouco disso, né? Mas eu não vendo pamonha. E eu acho incrível isso Mas demais. pode comprar, fica à vontade. Ai, Sexta-feira. Eu não Vamos- sei. É a se melhor vamos do combinar. Brasil. Eu ia propor, né, uma rodada Podia de ter pamonha. trazido, vá, que mancada. Pois desculpa. é, Eu já, acho já que fiquei com fome Cafezinho aqui. quentinho da hora, uma pamonhinha. Mas pode ficar pra próxima, eu Com aceito. certeza. Ó, eu vou Ainda. agendar de novo na Com segunda certeza. temporada. Eu já botei aqui na Se mesa. for na sexta às 3, aí eu vou estar vendendo, venho aqui já com a pamonha quentinha. Prometo de que boné. E É, de chapéu, De chapéu. Ah, chapéu. E aquilo que chamam de ridículo vão ter que. Vão ter Vai que virar vir moda, pro- meu é. bem, porque o povo é assim. Botou um negócio diferente, ele já quer. Mas que é você- engraçado, a Simone, quando ela vai palestrar, ela coloca as fotos, né? É de chapéu e de Chapéu enxada. inchado. É, Eu quero acho muito assistir legal uma. porque é diferente e, tipo, traz muito a identidade dela, a história dela. Com alguns elementos ela consegue trazer. Sem vergonha Sim, nenhuma a de ser história. quem a gente é e de onde a gente veio. Né? Muito bom. Eu acho bem legal. Eu olho assim, nossa, É que eu que- penso assim, ó, tu vai numa palestra, tem uma mulher linda tipo a Grazi. Ah. Ai, vocês estão me elogiando demais, tô me Elegante. achando. Aí beleza, aí tu vai numa palestra que tem uma pessoa de chapéu, Chama de atenção. inchada. A palestra pode ser cocôzinho, mas tu vai dizer, bah, aquela guria lá da inchada, aquela guria lá... É uma forma de marcar, de não ser esquecida e de fazer algum tipo de significado, né? Na verdade é um significado, E né? tu conta a história através dos elementos que tu tá Ô, trazendo. Simone, é a tua marca, é incrível, é lindo. Eu só não vou copiar porque ela é tua, mas eu vou criar uma outra. Qual delas? Qual delas? Da pamonha? Da pamonha, da enxada e do chapéuzinho, achei chapéu, o máximo. A Gente. história do delivery foi legal. Não sei se eu posso falar rapidinho. Pode. Então, daí eu sou psicóloga, trabalho com treinamento. O Destravar de Carreira é um curso onde eu conto a história da minha vida e que automaticamente destrava as outras pessoas. Uhum. Porque como eu destravei a minha, tive mais de 24 empregos. Enfim, meu objetivo era ser alguém para... Nunca quis ser funcionária, sempre quis ser a dona. Só que para ser dono, tu tem que passar por tudo, né? Claro. Limpar o chão, receber as pessoas, enfim. Aí passou um tempo, aí montei a minha sala, o meu trabalho e me desenvolvi muito através da internet.
apareci muito usando meu trabalho na internet. Fui crucificada, aquela coisa toda que vocês sabem, no começo, blá, blá, enfim. Aí depois vingou, foi embora. Aí entrou a pandemia e como a gente vem a história da pamonha, da roça, sou da roça, minha mãe mandou uma mensagem, vai ter milho, já que vai fechar tudo e comida pode vender, não podia vender pamonha. Ninguém vai ficar meio com medo, a gente vai ajudar as pessoas. Aí a gente criou um Instagram, delivery, porque sai da roça, vai pra cidade, made in roça, porque o Covid veio da China, made in China. A pamonha vem da roça, made in roça. Aí delivery, made in roça. Uau, O nome. legal. É, foi que uma música assim na minha máximo. cabeça. E aí o que foi legal? Postei uma foto com o que tem. Uma foto da pamonha, nem tava cozida ainda. Faça seu pedido. É a melhor pamonha do Brasil, porque eu como ela há 30 e poucos anos. Uhum. Contei, era pra ter contado. E aí, naquele dia, eu vendi pra quase R$ 1.000 no Instagram, nos comentários. E aí foi onde começou. E você começou com o que tinha. Com o que tinha. Entendeu, mulher? Com carrinho, O que tem. com faz. carrinho, não tinha ninguém me ajudando, a mãe fez, eu vendi. Ah, como assim? A psicóloga foi vender pamonha? Eu fui. Vou fazer qualquer coisa que for preciso para eu continuar mantendo isso. Não tenha vergonha de fazer nada se for para o bem, Uhum. não só teu como das pessoas. E o que foi legal? Depois dali, a minha irmã veio junto. Aí no começo ninguém te vê, né? Ninguém vê um pé de figueira pequeno. E ninguém usa a sombra de um pé de figueira quando ele é pequeno. Aí depois começou. 6 meses depois, uma rádio chamou, outra rádio chamou, outra rádio chamou. A gente ia nos lugares, a gente não deixava a gente entrar, porque a gente tava de chapéu. Tipo assim, era meio fica aí, sabe? E hoje não, hoje a gente faz questão. Se algum dia vocês verem 2 moças andando aqui de chapéu, o objetivo é fazer as pessoas não ter vergonha da sua história. Sempre foi assim. Que Nossa, massa. falando nisso, algo que eu trouxe aqui pra falar com vocês é sobre isso. Todos nós carregamos uma história, né? E muitas pessoas E é têm tão bonito, né? vergonha da sua história. É. Né? Uhum. Ai, não, a minha história eu não vou contar porque é muito feio, eu não quero que as pessoas tenham pena de mim. Na verdade, tudo é o significado que você dá pra tua história. É que quando tu fala que eu não quero que as pessoas tenham pena de mim, tu já tem pena de ti, né? Tu já tem, que aí tu tá meio que se vitimizando, se colocando no lugar de É igual vítima. você falar que eu sou humilde, né? Se você é humilde, não fala, seja, né? Humilde não fala que eu sou humilde. Mas a questão é que todos nós carregamos uma história. E se a gente tiver vergonha da nossa história, olha quantas pessoas nós podemos deixar de impactar, né? Olha que inspiração a história de vocês. Isso que vocês trouxeram, né? Só um pouquinho, né, da história. Oh, bem pouquinho. Mas, e se eu deixo de lado a minha história? E se eu esqueço? Não, eu não vou contar minha história porque eu vim da roça. Né? O que as pessoas vão pensar, a mulher que veio da roça? Não sou chique. Não sou chique. Não tinha roupa pra vir no podcast hoje. Aí eu pensei, e agora? Mas eu vou. Mas é exatamente isso. E ontem eu até estava atendendo algumas clientes e aí elas falam, olha, vem para terapia e elas já estão tão saturadas e querendo saber, mas e como que eu faço para me portar como uma pessoa lá na internet? Como que eu faço para ser você, praticamente? Elas perguntam isso, mas é que assim, se eu for contar lá no início com 30 seguidores e meu filho vibrando, mãe, 30 famílias ouvindo sobre a inclusão, e todo mundo falando que eu era maluca, nunca vai dar nada, enfim. E aí isso foi crescendo, crescendo. Como foi crescendo, Camila? Você foi comprando seguidores? Você foi colocando roupas lindas e foi fazendo cursos assim? Não, eu fui colocando a minha essência. Tanto que entrou um marketing, eu falava, olha, bota um marketing ali, mas não tira a minha essência, que é o quê? São os vídeos caseiros. Então, não tira a tua essência. Ela não tirou a essência dela, e eu tenho certeza que ela pode alcançar o nível que for, e ela vai ter sempre a tua essência e a sua também. E a essência é algo muito transparente, você não precisa nem falar, né? Quando eu entrei aqui, eu já consigo sentir a essência da pessoa. E hoje, as minhas meninas, elas perguntam muito também, como fazer para ter esse engajamento? Esquece o engajamento, é muito querendo like, é uma sociedade onde ela tá buscando, as pessoas estão preocupadas, não, mas para mim ganhar dinheiro eu tenho que ganhar muito Quero like. engajamento e não quero envolvimento, né? Eu tenho que ter comentário, É. tem que ter isso, calma. Curtida. Você tem que ser o que você é.
né? Quando você é o que você é e não aquilo que as pessoas querem que você seja. Não importa se você fez o bem 1, 2, 3 vezes. Outra coisa, Grazi, você pode. Isso serve para qualquer mulher que quer empreender hoje. Entenda e aceite, você pode fazer 1001 coisas de bom pro próximo. Você fez algo que desapontou ou deixou ele ofendido, pronto, você é um monstro, você não vale mais nada. Eu vou dar Mas quem te justifica é Deus, não é o ser humano. eu vou dar uma sugestão, não quero te cortar. Imagina. E é uma coisa que se vocês entenderem o sentido, as pessoas, né, as meninas, mulheres que estão em casa, quando a gente é real, quando a gente é de verdade, a gente não tem concorrente. Não. Aí as pessoas perguntam, como é que tu não tem medo de nunca mais ser paciente? Porque psicologia, enfim, né? A pamonha, tem muitos carros. Quando tu é real e aquele teu estilo, a tua essência, não existe concorrência. Como é que tu vai me copiar? Essa eu voz não, aqui. Eu não carrego a tua história, né, Simone? Isso que é engraçado. Mas que eu Tipo queira... assim, como que eu vou copiar o teu podcast? Nunca, não tem o teu cheirinho, o vermelho, não tem o azul dela. Então, Exato. quando tu é de verdade, tu nunca vai ter concorrente. Então, esquece a modinha. A modinha, ela é algo vendido para que continue sendo vendido e sendo vendido, não é sobre isso. Lindonas, foi um prazer estar com vocês. Muito bom. A gente poderia falar mais 1 hora aqui, né? Assunto tinha, né? 12 horas, né? 12, com certeza. Mas a gente gosta sempre no final do podcast deixar uma mensagem para quem tá em casa, né? Quem nos ouve geralmente são empreendedoras que querem desbravar, que querem fazer diferença no mundo, que querem deixar uma marca no mundo, porque é isso que a gente incentiva aqui. E vocês são exemplos reais, com histórias impactantes que realmente estão fazendo isso, né? A partir de suas histórias, estão impactando vidas e isso é muito lindo, é muito plausível, é muito louvável. Então eu quero parabenizar vocês. E deixa aí a mensagem de quem vai ser a primeira. Olha bem na câmera e fala para aquela mulher que tá em casa. Então, antes, eu queria convidar vocês para ir lá conhecer a minha história inteira. Eu vou deixar hoje um pedacinho da mensagem que define a minha vida, que é não desista de caminhar. Eu já quis parar 2 vezes de caminhar, quis acabar com a minha vida e hoje eu entendo que se eu tivesse acabado com a minha vida, eu não teria salvado outras vidas, porque a minha vida hoje é motivo de ajuda para outras vidas. Então, não desista de caminhar. Vai ser difícil, vai dar tudo errado no começo para ver se é o que tu quer mesmo, mas continua. A gente não tem que ser perfeito, a gente tem que ser a gente. E quanto mais real tu for, menos concorrente tu vai ter. Não estou falando de concorrente, de dinheiro. Seja real. É impossível copiar alguém que é de verdade. Muito bom. É isso. Muito bom. Então, o que eu poderia deixar para você, mulher que está começando, está com medo, inicie quebrando todas as crenças, quebre os seus paradigmas. Quando nós aceitamos quebrar os nossos paradigmas, nós estamos aptas a servir. E quando nós estamos aptas a servir, aquilo que é novo chega de uma forma surpreendente. Não deixe o medo te paralisar, mas não deixe de ter medo. Sem medo não tem coragem, já falei isso aqui hoje. Estou agora para te provar que empreender dá certo quando você realmente determina, aceita e tem fé e acredita. Eu estou em transição de carreira e eu estou com medo? Sim, mas eu sei que algo me rege e já deu certo. E se deu certo para mim, deu certo para todas elas, vai dar certo para você também. Em algum momento da sua vida você vai se frustrar, inclusive em vários. Isso tem que partir de você. Qual é a credibilidade que você dá para o julgamento do outro? Até onde vai o julgamento, aquilo que o outro pensa sobre você? E mais uma vez reforçando o que a minha colega fala, seja você, seja real, mostre a sua essência. Quem te criou para ser feliz, te criou para ser de verdade e você veio de uma verdade. Muito obrigada, obrigada Grazi, obrigada Simone, é um grande prazer ter colaborado e também compartilhado. Eu tô muito feliz que eu vou comer pamonha logo logo. E quem quiser pamonha, Delivery Made in Roça, @Delivery Made in Roca,
no português, bem rocês. Espero todos vocês lá, é a melhor pamonha do Brasil. Com certeza. E o intuito lá é espalhar amor, família reunida, E união. uma chave que vira muito aí para a mulherada que está empreendendo é compre da sua vizinha, daquela que está iniciando. Compre da moça do podcast. Compra a pamonha da Compra Simone. da Simone. Vai fazer o livro ali com, né, a Grazi e tudo aquilo que ela tem para oferecer, que é um universo de oportunidades Pare aí. de achar que a salvação tá fora, né? Tá fora, ela tá aqui, ela tá aqui ó, dentro. tá aqui. Isso. E não tenta buscar lá longe aquilo que você tem aqui perto. Dê mais ênfase, valorize aquela pessoa que está do seu lado começando. Ela está começando e muitas vezes você já passou de nível. Eu falo muito que eu estou passando o meu nível e eu aceito mesmo, tá? E eu não tô me achando, não, porque se eu não me achar, quem é que vai me achar também? Tô nem aí. E isso não é prepotência jamais, isso é acreditar em mim mesma. Então é isso, muito obrigada mesmo. Segue lá na página, @camilamachado.terapeuta, para conhecer um pouquinho mais. Agora a página vai ter umas mudanças também com essa transição de carreira. Para você que busca os atendimentos de terapia, tem aqui 2 pessoas que podem ajudar você. Para você... @Simone Figueiredo. Isso aí. Com 2 O no já final. vou lá seguir a Simone também. Muito bom. Obrigada. Já que eu vou comer pamonha, né, um dia Isso aí. desse, eu quero presentear vocês também, né? Olha só. Eu Adoro ganhar pensei presente. nisso, de trazer presente. E não tem vergonha de falar. Mas o meu TDAH me bloqueou, eu não esqueci. Ó, presentinho da Editora Legada. Esse é Legal. um livro lançado com mulheres de todo o Brasil. chique. Aí a gente tem Vermelho. coautoras. E o nosso principal objetivo é realmente isso, é impulsionar mulheres que têm história. Eu costumo muito falar que a sua história importa muito. Então, toda a experiência que a gente viveu, tudo aquilo que a gente traz, né, na vida como experiência mesmo, pode gerar impacto. E aqui tem mulheres que compartilharam o conteúdo, compartilharam suas histórias Legal. e já estão impactando mulheres em todo o Brasil. Então, eu quero deixar de presente Muito para obrigada. vocês. Muito obrigada. Depois eu vou chegar em casa e Amei. vou abrir um recebido. Faz isso, Chico. Não, já abro agora. Gosto de ver o recebido ao vivo. Tu já vai ler? Claro. Tá, eu vou também ver. vou copiar ela. Tô nem aí. Que massa, cara. Muito obrigado. Olha que legal, ó. Uau! Elas. É bem essa que eu falei pra menina. Empreendedoras. Lindo! Muito bom. Lindonas, mais uma vez Obrigado. recebemos mulheres extraordinárias aqui no Legado Delas Cast. É sempre muito bom ouvir histórias que de fato são reais, são autênticas e estão fazendo a diferença no mundo. Eu quero convidar você a continuar com a gente acompanhando aqui os próximos episódios. Deixa teu comentário, o que mais impactou a tua vida, o que mais contribuiu para o teu crescimento e o que você vai colocar em prática, porque sempre é o mais importante, a ação que você vai ter a partir daquilo que você aprendeu. Beijo no teu coração e a gente se vê no próximo episódio.